Você acredita que a educação pode mudar o mundo para melhor? Nós também. Assim nasceu o Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Ele apresenta a contação de histórias, peças de teatro, músicas e atividades diversas que fazem pensar, ouvir o coração e cultivar valores e grandes sentimentos que dignificam o ser humano, estimulando o estudo e a leitura de forma consciente desde cedo. O Amanhã Gente Grande é um projeto que com certeza me ajudou a evoluir como pessoa, tanto no aspecto mais individual, nas minhas próprias dificuldades, como de ver a alegria que isso proporcionava às crianças. Apresentar e ver todas as crianças vibrando com ensinamentos que com certeza me ajudaram desde pequeno é algo que foi incrível. Eu acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser um projeto sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto é destinado a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. O Amanhã Gente Grande já produziu 5 livros: Construindo Castelos, Aonde a Gente Vai Quando Começa a Sonhar, Os Óculos do Invisível, Como Encontrei a Alegria e No Espelho. Além disso, também já produzimos 2 CDs infantis e fizemos mais de 60 contações de história. Agora, com o livro A Preguiça Não Mora Mais Aqui, daremos continuidade a esse projeto, esperando mostrar que existe no interno de todos um maravilhoso mundo de possibilidades. Se você também acredita que pode ajudar a mudar o mundo, junte-se a nós. Participe! Vida, a grande viagem, o que ainda há por descobrir. Por que vivemos? O que viemos fazer aqui nesse planeta? Qual é o objetivo da vida? Intuímos que há um lugar a chegar. Será que há mesmo? Que lugar é esse? E quão distante esse lugar está? Paraíso, céu do firmamento, mansão dos deuses, também conhecido como o país dos sonhos. Mundo metafísico. Existe ou não existe? Fantasia ou realidade? Para onde vamos quando começamos a sonhar? Antes de eu nascer, antes de nós nascermos, antes de sermos concebidos, onde estávamos? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Fundação Logosófica neste webinário em prol da superação humana. Eu sou Marcelo e hoje vamos falar sobre estes temas, sobre o país dos sonhos. E a gente vai apresentar aqui para vocês o resultado de compreensões, reflexões e realizações também na própria vida de um conjunto de amigos que se reúnem na Fundação Logosófica toda semana, que forma o que a gente chama de núcleo de estudos. E é muito legal. A gente se reúne uma vez por semana e sobre esse tema, vida, a grande viagem, o que ainda há por descobrir, nós nos pautamos nesse livro aqui, ó, Intermédio Logosófico, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que criou a Logosofia, uma obra vastíssima, com uma publicação com vários livros, e todos no site www.logosofia.org.br podem ser baixados de forma gratuita. Nós escolhemos esse livro. O Intermédio Logosófico, ele é um livro que tem um gênero literário escrito de forma
em contos, lendas, fábulas. E nesse livro aqui tem um conto, a gente vai chamar de lenda, chamado O País dos Sonhos. E é uma lenda que ele fala sobre esse tema, País dos Sonhos, paraíso, o firmamento, mundo metafísico. E nós realizamos um estudo sobre essa lenda durante um tempo, nesse meu núcleo de estudos, eu e mais alguns amigos que daqui a pouco vão chegar aqui para compartilhar com vocês. E essa lenda, eu vou falar de maneira muito resumida, porque não é o objetivo contar aqui a história, até porque vocês vão baixar o livro lá no site da Logosofia. Essa lenda fala de um homem que criou uma barca. Criou uma barca para levar, e convidou as pessoas, num determinado lugar, para viajar para esse país dos sonhos. Muita gente riu desse homem, porque muita gente dizia não ser verdade, não existir esse país dos sonhos. Bom, acontece que ele criou essa barca, e vou dizer mais, essa barca foi criada invertida, e mesmo assim ela flutuava no mar, e ele então conseguiu navegar. Poucos o sentiram muito seguro do seu propósito, embarcaram com ele e foram. Embarcaram numa viagem para esse país dos sonhos. Ocorre que durante o caminho não foi assim, vamos dizer, tão tranquilo. Ora tranquilo, ora não. Aconteceram muitas tormentas, inclusive uma delas, que não foi só uma vez, ataques piratas. Muitos ataques piratas. E teve até um episódio onde a parte da tripulação, ao invés de enfrentar esses ataques piratas, se esconderam na própria cabine, numa situação confortável, como se fosse tá protegido desses ataques. E esse homem, que já era então o capitão da barca, porque ele a criou, ele então convenceu essa tripulação a criar coragem e enfrentar esses piratas, né? Houve um momento também que aconteceu um motim. Tomaram essa barca desse homem, né? Enfim, eu não vou dizer o que aconteceu depois, porque vocês vão ler esse livro, mas também houve momentos nessa viagem onde esses tripulantes que acompanharam esse capitão paravam em determinadas ilhas. E nessas ilhas era uma natureza belíssima, com as tribos que viviam naquelas ilhas, né? Reconheciam esse capitão como um homem muito, muito bom e lhe presenteava com muitos tesouros. A barca parava em vários portos. Pessoas desciam, outras pessoas subiam, e os tripulantes sempre convidando novas pessoas a embarcar nessa viagem rumo ao País dos Sonhos. Ocorre que, em um determinado momento, o capitão, então, era um entardecer, e ele fala assim, chegamos. E aí eles sobem, então, para ver, todo mundo emocionado, porque tinha chegado no tal País dos Sonhos. E quando os tripulantes, a barca já estava bem cheia, bem grande, eles viram que, na verdade, eles retornaram para um dos portos. E perguntaram assim, mas já estamos de volta, e o País dos Sonhos? Então o capitão ele responde de maneira muito tranquila. Ele diz assim, esse país já não é uma lenda para vocês, como que agora sabem. O mundo e as coisas deixaram de ser o que antes foram, para o entendimento de cada um. Eu os guiei até as portas mesmas do país que buscavam. Internem-se agora em si mesmos, de modo igual a como nos internamos em cada ilha, e haverão quantas coisas vão achar, que encantarão vocês ainda mais do que as que viram. Aproveitem minhas lições, não se deixem levar pela confusão do mundo, e cada um será um súdito fiel desse país dos sonhos, que desde agora chamarão de criação, cujo imperador supremo é Deus, autor e dono absoluto de tudo quanto existe. E eu vou chamar agora, esse livro é muito legal, tá? Eu vou chamar agora a Tatiana, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre as experiências que ela teve em relação a esse estudo que a gente realizou no nosso núcleo. Boa tarde, Tati. Oi, Marcelo. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Essa lenda é muito interessante. E eu vejo alguns pontos de relação dela com o que eu tenho vivido na minha trajetória de vida. Na lenda tinha essa barca, né, que viajava para o País dos Sonhos. E assim como as pessoas entravam nessa barca buscando pelo País dos Sonhos, pelo paraíso,
O que eu buscava e realmente me movia no início da minha juventude era a pergunta de como fazer um mundo melhor. Era uma vontade profunda de fazer o bem e querer que todos fossem mais felizes. Mas aí eu olhava para o lado e eu via tanta indiferença, ganância, intolerância, violência, e eu me perguntava, como que era possível ter tanto mal no mundo? Por que as pessoas são assim? Qual é a causa desse mal? E o que me moveu a estudar logosofia foi esse propósito, fazer o mundo melhor. Na época, eu conversava bastante com alguns docentes de logosofia que me trouxeram muitos novos conceitos e também reflexões sobre essas perguntas que me angustiavam, né? Então, eles me perguntavam, afinal de contas, o que está por trás do mal? O que está por trás da violência, da ganância, da intolerância? O que está por trás das ações das pessoas? Aonde que está o mal? Será que cada um de nós não somos portadores desse mal, seja em menor ou maior grau dentro de nós? Não seria isso que nos leva a agir mal perante a humanidade, com os nossos entes queridos, ou até com nós mesmos? O autor da logosofia apresenta um novo conceito que se chama deficiências psicológicas. Essas deficiências psicológicas são pensamentos negativos que, enraizados na mente, exercem forte pressão sobre a vontade das pessoas, induzindo-as de modo contínuo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. São pensamentos com vida própria e que atuam contra a nossa vontade. Então, só para ter alguma ideia, né, alguns exemplos de deficiências psicológicas: a falta de vontade, a indisciplina, a timidez, o egoísmo, enfim, são muitas. E elas são como conspiradoras e nos levam a cometer tantos erros todos os dias. Quem aqui nunca disse: nunca mais eu vou fazer uma determinada coisa? E aí, a gente está lá distraído, vai lá e faz de novo. Eu já vivi isso muitas vezes, né? Desde a impaciência na convivência, ou a pretensão de que aquilo que eu penso e faço é melhor que o que os outros pensam e fazem, até algo que parece mais sutil, como a indisciplina e o descumprimento com propósitos e planos que eu mesma criei. São as deficiências que são a razão pela qual, em muitas ocasiões, nós nos portamos mal até mesmo com quem mais amamos. Quantas vezes eu não fui impaciente, até ríspida com os meus pais, meu esposo, minha filha? O fato é que, após ter contato com esses novos conceitos, eu vivi momentos de muita reflexão e de um repasse daquilo que eu tinha dentro de mim. E, de repente, eu enxerguei algo que eu não tinha me dado conta. Eu, que sempre achava que ia melhorar o mundo melhorando os demais, de repente percebi que, para mudar o mundo, eu preciso começar por melhorar a mim mesma. E aí eu posso, sim, propiciar que os demais façam o mesmo. Eu preciso começar eliminando da minha mente os pensamentos negativos, né, que agem como piratas aí, e que me levam a ser veículo dessa impaciência, da intolerância, e assim por diante. O fato é que quanto menos mentes forem veículos desses pensamentos, menos mal haverá no mundo. Não é incrível isso? E foram os contatos com esses novos conceitos que me permitiram ver uma nova realidade. E aqui, Marcelo, eu faço um paralelo com aquele novo idioma que se fala nesse tal país dos sonhos e que os marinheiros daquela barca precisavam aprender. Porque mais do que conhecer uma nova realidade, eu respondi internamente a uma das perguntas que me inquietava muito e que faz parte, de alguma forma, do convite do bate-papo de hoje. Eu pude entender a minha missão aqui. Eu estou aqui, na Terra, e vivo tantas coisas boas, tantas lutas e também algumas adversidades na minha vida para aprender a ser melhor. E sendo melhor, eu consigo eliminar um pouco desse mal do mundo. E a logosofia tem um método próprio que me ensina como que eu posso conhecer quem realmente eu sou, entender o que eu preciso melhorar em mim e quais são os passos que eu preciso dar para me aperfeiçoar. E falando tudo isso para vocês, Marcelo, eu me sinto um pouco como os marinheiros daquela barca que desciam aos portos na lenda para convidar quem mais gostaria de realizar essa viagem ao verdadeiro país dos sonhos. Vamos junto? Muito bom, Tati. Gente, muito legal, né? A Tati é uma pessoa incrível e trabalha na área de marketing, muito legal. Tem uma menina linda, uma filha linda. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aproveita esse nosso webinário aqui, ó, no cantinho superior direito tem uma aba
escrito perguntas, tá bom? E ali vocês podem digitar perguntas, comentários, enviar, e a gente vai estar lendo aqui, tá bom? Se qualquer dúvida que vocês tiverem, enfim. Eu vou chamar o Lapa, que além de administrador, é um investigador, né, dessa ciência logosófica, e tem 2 filhos lindos também, que vai compartilhar também com a gente um pouco das reflexões que ele teve e realizações em relação a esse país dos sonhos. Boa tarde, Lapa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É um grande prazer poder compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz aí durante o estudo dessa lenda que é o País dos Sonhos, né? E ela me fez pensar que estamos, na verdade, todos numa grande viagem, uma importante viagem, porque a gente passa por vários portos. E pensando assim nessa viagem, né, como uma viagem como a vida, pensamos que seriam esses portos, né? Que viagem, que natureza tem essa viagem, né? A gente sabe que uns vão apreciando mais as paisagens, né, os diferentes lugares, as ilhas, né, que vamos visitando, mas tem outros que não. Tem outros que preferem ficar no porto. Interessante isso, né? Ficar no porto esperando, e só imaginando como seria se fizesse a viagem. Interessante, né? As posições. Faz alguns anos, eu estava muito inquieto, sabe? E eu estava buscando algumas respostas para diversas questões que surgiam na minha vida, né? Naquela época, por exemplo, eu tinha uma vida profissional estável, economicamente estável, familiar também, já tinha um filho, estava outro para chegar, mas lá no fundo, dentro de mim, me perguntava se era somente esse o propósito da minha vida. Vocês já fizeram essa pergunta para vocês em algum momento? Me parecia que existia algo mais. Eu intuía que existiam respostas para aquelas perguntas que eu trazia desde a minha infância, similares a que o Marcelo fez, aquelas logo no começo do webinário. Sempre me atraiu a busca pelo saber. Eu sempre quis entender o que estava por trás das alavancas que moviam o universo. O que fazia? Por quê? O que tinha alguma causa, as coisas, tudo no mundo? Eu queria entender por que existia tanta discórdia entre os seres humanos, até aqueles mais próximos. Eu me perguntava por que eu acabo agindo de uma determinada maneira que é exatamente aquela que eu não queria. O que me faz ter essas atitudes? Também eu queria saber o que influi tanto em mim que gera uma mudança de humor repentina, uma oscilação, aquela bem desgastante às vezes, né? Vocês fazem essas perguntas? Podem escrever aí nessa aba de perguntas um pouquinho sobre isso. Bom, eram essas e entre outras questões que eu fazia para mim, né? E que às vezes até me tiravam sono, sabe? As nossas vidas, elas são repletas de oportunidades. Essa é algo que eu observo e tenho observado, né? São cheias de escolhas. Vocês concordam que aparecem oportunidades a todo momento? Eu percebi que existe um segredo em não deixar as oportunidades passarem. Quando você aproveita uma oportunidade, é como se você abrisse uma porta que permite que você tenha acesso a outras muitas portas. E assim sucessivamente. Se você não abrir a primeira porta, as demais ficam inacessíveis. Como aquele que ficou no porto e não seguiu a barca. Não quis aproveitar a oportunidade da viagem. Numa dessas oportunidades que eu estou manifestando aqui para vocês, eu e a Maureen, minha esposa, que sempre gostamos muito de viajar, decidimos empreender uma viagem para um lugar até então para nós ignorado, desconhecido por nós. Não sabíamos qual seria o caminho e tampouco qual a direção.
mas nós sentimos que estávamos atraídos pelas perspectivas de saber, de conhecer essas causas, dessas coisas que temos na vida, que buscamos na vida. E a gente queria saber por que a gente, se a gente poderia não ser marionetes desses pensamentos, esses que a Tati apresentou para vocês, que eram como deficiências psicológicas, né? Como que a gente poderia não ser assim? Então, nós preparamos a nossa mala, repleta com tudo que a gente vinha trazendo da nossa vida até ali, e a gente iniciou uma viagem, uma nova viagem, por um mundo da evolução consciente, que é o que propõe a logosofia. E o melhor de tudo é que já haviam vários seres empreendendo essa viagem. Vocês acreditam? Já existiam vários que já tinham embarcado em portos anteriores ao nosso. E esses seres ajudaram muito a gente a conhecer como é que funciona essa barca, né? A entender como é que funciona, aprender essa nova linguagem que a Tati também trouxe, né? A rever conceitos que estavam viraram preconceito, inclusive, de tão mumificados que estavam, né? E aí a gente, na verdade, foi e a gente começou a vislumbrar uma realidade que começou a descortinar um novo horizonte em nossas vidas. E ainda mais com esse método que facilita o entendimento dessa nova forma de conceber a vida, de conhecer esse mundo interno, né? Que ele é imensamente grande. E o melhor de tudo é que tinha um capitão que conhece esse caminho e ele servia de guia nesse processo para cada um desses marinheiros e marujos que estavam no barco, né? Eu compreendi que essa viagem é muito mais ampla do que eu imaginava e que não se limita aos anos de vida física, que existe dentro de mim um imenso mundo interno que eu devo e preciso conhecer. E à medida que eu vou conhecendo esse mundo, eu também vou sabendo cada vez mais quem sou eu, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas limitações. E nesse mundo interno, é onde tem origem tudo que se materializa no mundo físico. É o mundo das ideias, dos ideais, é o mundo dos pensamentos, dos sentimentos. E é através dele que nós nos conectamos com a nossa natureza espiritual, com a nossa essência. Porque isso é uma parte de Deus dentro de nós, é aquela partícula divina. E assim nos une ao Criador também. E para mim essa viagem é uma grande oportunidade mesmo de aprender e de ser melhor, de realizar esse aperfeiçoamento individual, né, de cada dia me superando. E à medida que eu realizo esse melhoramento de mim mesmo, eu me coloco à disposição para servir os demais, aos seres mais próximos e à humanidade. Esses movimentos ocorrem no caminhar, nessa viagem rumo a esse lugar tão sonhado. Sinto que o mais importante é aproveitar a viagem, cada paisagem, cada momento, e não ficar inerte esperando ou só imaginando como seria a viagem. Penso que essa é a melhor forma de mudar o mundo, como a Tati mesmo disse, né? Fazendo desse mundo um lugar melhor, algo mais belo e com mais esperança para que as gerações futuras possam ser mais felizes do que a nossa. E assim como vimos nesse vídeo no início, né, do Amanhã Gente Grande, as crianças falando, né, sobre esse mundo interno, eu penso que é assim que começa, cada um mudando a si mesmo. Marcelo, passo para você agora para a gente seguir essa viagem aí com os demais. Obrigado, Lapa. Você estava falando, né? Eu estava aqui recordando, voltei lá atrás, eu devia ter, assim, uns 8 anos ou 9 anos de idade, e eu entrei, assim, já era início da noite, bem iniciozinho da noite, né? A lua já tinha aparecido, e eu fui até a janela, e eu fiquei olhando a lua, Aí, de repente, surgiu uma pergunta. Não era uma preocupação, era uma pergunta.
por que eu nasci na minha família e não na família do outro? Eu recordo de ter sentido uma vibração grande, uma sensação de elevação muito grande. E eu ficava olhando para a lua, mas é como se eu não tivesse ali. De repente, entra minha mãe. Marcelo, a janta está na mesa. E eu recordo desse retornar para esse mundo material aqui. Que mundo é esse? Vocês conseguem recordar da infância de vocês, dessas perguntas, dessas grandes perguntas que todos nós já fizemos um dia, e à medida que a gente vai crescendo por algum motivo, a gente vai abafando? Renata, fala para a gente aqui, Renata. Renata vai entrar aqui, também é do nosso núcleo de estudos. Ela vai falar um pouco sobre o que nos move a ser melhores. Boa tarde, Rê. Oi, Marcelo, boa tarde a todos. Estudando essa lenda, eu pensei na vida como essa barca, essa viagem numa barca, da qual eu deveria ser capitã, eu sou ou deveria ser capitã, né? Então, eu vou contar para vocês algo que eu vivi e que me ajudou a levar à prática o que nós estudamos, né? Eu sou professora de inglês, sou mãe de um menino de 2 anos e estou grávida de mais um menino. E por estar grávida, por conta da pandemia, eu estou ministrando as minhas aulas de casa, o que significa que tem sempre algum outro professor na escola que inicia uma reunião online para que eu consiga fazer essa interação com os alunos que estão na escola, né? E, assim, vários problemas podem acontecer e acontecem mesmo. Problemas com som, problemas com a conexão, né? E aí, buscando colaborar, né? Querendo uma melhoria, uma dessas professoras começou a me contar tudo o que acontecia, todos os problemas, né? No início eu recebi bem, achei ótimo, né? Que ela estava me contando como é que estava a realidade lá na escola. Mas, com o passar do tempo, ela continuava me reportando esses problemas e um dia eu cansei e me veio um pensamento assim, tá bom, eu já sei, eu já estou tentando melhorar, né? E esse pensamento eu vejo que foi como um dos ataques piratas ou motins que a barca sofre na lenda, né? Mas o que acontece é que eu adoro essa professora. Então, eu consegui, naquele momento, não responder, só respondi quando eu consegui responder com paciência, né, tranquila. E ter conseguido responder dessa forma, para mim, foi como vencer essa luta contra os piratas, né? Não deixei que esse motim acontecesse também, né, usando as duas imagens. Eu fiquei me perguntando como teria sido essa mesma situação se tivesse acontecido com alguém com quem eu já tivesse alguma dificuldade, né? Foi isso que mais me chamou a atenção nessa minha pequena vivência, porque mostrou a diferença que faz o vínculo que a gente tem com as pessoas, o afeto, né? Tem uma passagem dessa lenda em que a barca é atacada e esse capitão tem amigos por perto que vêm em defesa da barca, né? Então, esse vínculo que eu tenho com essa professora, para mim, foi como essa defesa, foi como esse amigo que veio em minha defesa, né? Então, eu queria que quem está nos assistindo aqui pensasse se já observaram, e podem contar para a gente, alguma defesa, né? Algo que tem dentro de si que atua como uma defesa, né? É interessante como algumas coisas nos movem a ser melhores, né? Eu pensei algo além do que eu já contei para vocês. Se eu não queria ficar brava com aquela pessoa por conta do valor que eu dou à nossa relação, né? Será que eu não deveria ter a mesma vontade de acertar, de fazer o bem, movida pelo próprio amor? O amor por mim mesma, o amor pelo bem. Porque o que eu quero dizer é assim, quando a gente fica bravo, quando a gente perde a paciência, a gente faz mal para si mesmo, a gente faz mal para os outros, né?
Então, por que me esforçar para fazer isso apenas em uma ou outra situação e não em todas, né? Então, eu vejo que quando eu me esforço para me comportar bem, sempre da melhor forma possível, eu sou como o capitão de uma barca que conhece o seu destino e, atento, corrige a rota da viagem toda vez que for necessário. Quando eu não faço isso, por outro lado, eu sou como o capitão de uma barca que, quando sofre um motim, se esconde em vez de lutar, né? Para manter o seu posto de autoridade. Então, eu queria propor que vocês pensassem, vocês que estão nos assistindo, pensassem e escrevessem também na aba de perguntas qual desses capitães vocês pensam que tem sido e qual desses vocês gostariam de ser. Muito bom, Renata. Quer dizer, eu também posso ser o capitão, né? É tão interessante isso, porque no início desse estudo, eu me via muito como tripulante, né? Aí vem a Renata e fala que pode ter um capitão, pode ter outro, dependendo de qual tipo de capitão. Quer dizer, eu também posso estar na posição de capitão dessa barca, né? Que interessante. É assim, vai acontecendo um intercâmbio no núcleo de estudos, aí cada um vai trazendo um ponto de vista, e aí a gente vai formando uma grande imagem. É muito legal, gente. Eu vou chamar o Hélio aqui, que também é do nosso núcleo, ele é administrador. Ele vai falar da experiência que ele viveu em relação àquela passagem da lenda, que vem os ataques piratas, e aí alguns tripulantes, ao invés de enfrentar imediatamente, se escondem na cabine, achando que ali estão protegidos. Vamos ouvir o Hélio. Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Oi, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente, essa passagem acho que foi o trecho da lenda que mais me chamou a atenção. Eu me identifiquei bastante ali, fiz vários questionamentos, né, de quantas vezes que eu fico ali paralisado diante do temor, da dificuldade, dos contratempos que vão surgindo na vida, né? E quem nunca se sentiu assim? E interessante que no prólogo do livro, o autor ele traz que o leitor ele pode encontrar personagens com os quais ele se parece, né, e alguma semelhança com o pensamento que os anima. Será mesmo? Vamos ver, né? Durante os estudos desse núcleo, desse conto, né, dessa lenda, um outro ponto que me chamou a atenção foi com relação à colocação de algumas pessoas que decidiram ingressar na barca e seguir viagem rumo ao País dos Sonhos, né? Algumas dessas acharam que seguiriam como passageiras, né, mas foram alertadas pelo capitão que deveriam trabalhar para comer e se comportar como tripulantes, né? Por que será, né? Eu acho que se eu tivesse ingressado, eu já ia querer ir na primeira classe, já ia pedir meu desjejum na cabine, eu ia ficar bem tranquilo, né? Ter que ir para o País dos Sonhos e ter que trabalhar parece meio estranho, né? Ou não. E é interessante isso, né? Há muitos anos atrás, eu tinha um certo interesse em fazer mestrado e investir na carreira acadêmica. Eu vi vários colegas do trabalho fazerem, mas eu sempre ficava ali com um pouco de receio de não dar conta, mas também sempre surgia um novo interesse, um novo projeto, e eu acabava não investindo muito na ideia, né? Estava aí o temor e a inconstância. Mas será que isso tem alguma relação com os tripulantes da barca? Uns 10 anos depois da primeira vez que eu pensei em fazer o mestrado, resolvi encarar o desafio, né, enfrentar esse temor. Eu passei na prova de seleção, mas nem isso me dava muita confiança. E aí, logo na primeira disciplina, eu já fui reprovado. Já tomei um susto de cara, né? No ano passado, esse mesmo núcleo de estudos, ele estava detido em criar um plano de combate às deficiências psicológicas. E eu escolhi estudar mais sobre a inconstância, o quanto que ela afetava a minha vida, e comecei a traçar um plano para combatê-lo. Só que no caminho tinha outra deficiência, e aí que eu sempre achava que me afetava. Só que aí foram surgindo cada vez, era uma, era outra, aí eu comecei a estudar a rigidez, o egoísmo, a impaciência, e assim fui mudando várias e várias vezes. Era a própria inconstância no combate da inconstância. E como o próprio autor da logosofia ensina, a inconstância, ela submete a pessoa a uma permanente mudança
que é manifestada na facilidade com que ele interrompe a dedicação a uma coisa para se dedicar a outra, né? Variando continuamente seus motivos de interesse. Eram constantes os questionamentos internos que eu deveria estar fazendo uma outra coisa mais fácil, ou algo que tivesse um retorno mais imediato, né? A cada disciplina ou etapa do projeto do mestrado, eu me escondia na cabine. Era assim, eu tentava fugir do mestrado a qualquer custo. Aquilo me tranquilizava no momento, mas logo voltava a pressão para eu ter que me dedicar às entregas e cumprir os prazos, né? E o estudo em conjunto desse núcleo ele ajudou muito ali a compreender um pouco mais sobre essa vivência, né? Todos ali estavam estudando com objetivo em comum, né? De combater as deficiências, mas que, claro, era querendo ser melhor, querendo evoluir. A luta de cada um contra as suas deficiências, né? Que eram bem diferentes da minha, me mostrava o quanto que eu poderia realizar internamente. Né? De fato, estavam todos ali lutando contra os ataques piratas, né? Estavam todos na mesma barca. E com esse estudo, eu me convenci que era vital combater a inconstância. Para isso, eu tinha que investir pesado, né? Na perseverança, manter firme meu propósito que me moveu a tentar, né, ingressar no mestrado. E sempre recordar desse propósito também. Mas voltando, o mestrado não acabou e as lutas também não. E as lutas não vão acabar depois que eu concluir o mestrado, né? Eu vou entregar e outras lutas virão. A luta sempre existirá. A logosofia traz que a luta é a lei da vida. Então eu vou continuar lutando para entregar a minha pesquisa, mas também eu vou continuar lutando contra o temor, contra a inconstância e todas aquelas outras que eu fui identificando, outras deficiências psicológicas que eu fui identificando no caminho, né? E o importante é fazer essa experiência toda como algo útil para a minha vida, né, para a minha evolução. E é nessa jornada que eu vou ali realizando as mudanças internas, eu vou superando essas deficiências, eu vou buscando fragmentos de felicidade, né? Eu acho que definitivamente não dá para ficar na cabine, Marcelo. Muito obrigado. Muito bom, Hélio. Você estava falando luta, lei da vida, né? Eu estava aqui, assim, refletindo. Todo mundo luta, né, gente? Consciente ou não, é uma realidade da vida, né? Alguns podem ter uma condição melhor, outros menos, mas todo mundo luta. Não tem ninguém que não luta. Por que isso, né? Por que sempre vai existir uma luta, né? Um aperfeiçoamento, algo que a gente precisa superar? O próprio capitão na lenda, né? Na lenda desse livro, do País dos Sonhos, ele luta também. Né? Ele construiu a barca, ele sabia o caminho, ele também lutou. Então, assim, fica aí uma pergunta para reflexão, né? Que luta é essa? Que, ao mesmo tempo, é uma realidade e a gente deve buscar e ela pode ser vivida com alegria. Yushi, vem para cá. Obrigado, Hélio. Boa tarde. Vem para cá, Yushi. O Yushi vai falar para a gente. Não tem aquela parte que eu falei lá no início, que tem uma parte da viagem que ele visita algumas ilhas, com naturezas belíssimas, e esse capitão ganhava tesouros, né? Daquelas tribos ali nas ilhas. O Yushi vai falar um pouquinho disso. Muito legal. Preste atenção, gente. Boa tarde, Yushi. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa atividade de hoje. É interessante pensar na vida como sendo uma grande embarcação e que inconscientemente, ao nascer, adentramos a ela. Observando algumas passagens dessa lenda, parece que é bem assim mesmo. Em algum momento, despertamos e sentimos que estamos dentro da vida. E ela vai sulcando os mares. E vamos, então, aprendendo algumas coisas. E de vez em quando ela para em algum porto. E aproveitamos, então, para desembarcar da vida. E ficamos por ali, a perambular para conhecer os encantos que o mundo oferece. E ofuscados pelas belezas nunca antes vistas, acabamos sendo seduzidos pela matéria. E assim vamos nos distanciando da vida. Conhecemos pessoas, fazemos amigos, porém, ao ficarmos apenas nos distraindo, esquecemos de convidá-los a dar um passeio na embarcação. E ficamos por ali,
jogando conversa fora, como se diz. E assim o capitão, que também fez amigos, levou-os à embarcação e seguiu com a vida, rumando mar adentro, em direção a outros portos. Em algum momento, a embarcação poderá retornar ao mesmo porto, então poderei adentrar a vida novamente. Bem, queria me ater sobre a importância do capitão numa embarcação. Para quem já experimentou passear de barco, ou mesmo de ter realizado um cruzeiro, sabe a importância de um capitão, não é mesmo? Parece que é unânime a importância e a necessidade de tê-lo a bordo. E se ele sair de cena, como no filme Apertem os Cintos, o piloto sumiu? E na embarcação da vida, precisamos também de um capitão ou não? Agora vou relatar uma experiência que eu vivi nessa fase complicada a qual a humanidade está vivendo, a pandemia. Após todos serem confinados em suas casas, teve início ali uma grande experiência, jamais vivida anteriormente. A convivência 24 horas por dia, 7 dias da semana, com toda a família. Mais do que unida, quase grudada. Não foi assim? Analogamente ao que ocorre numa embarcação, na vida dentro de casa, são inevitáveis os muitos encontros e desencontros. E por vezes, alguns esbarrões, seja no convés ou mesmo no tombadilho, não é assim? E com isso vão surgindo as chispas, que deveriam servir para limar as asperezas, mas não. Propiciaram o aparecimento das nuvens carregadas com seus raios e trovões. Uma verdadeira tempestade mental. O capitão havia saído de cena. Então ocorreu de imediato um motim na minha mente, onde muitos pensamentos que estavam ali quietinhos tomaram de assalto o campo das ações, como a impaciência, a intolerância, liderados pelo egoísmo e pela rigidez. E não bastasse esse arsenal malévolo, ainda foi possível observar o ataque pirata, que são os pensamentos alheios, aqueles que surgem do mundão que nos rodeia, como os pensamentos do extremismo e do separatismo. Qualquer semelhança com os fatos diários não é mera coincidência. Que coquetel mais maravilhoso, não? Fui pego pelas armadilhas dos pensamentos. Quem assistiu a animação da Disney, chamada Divertidamente, pôde ver ali o que exatamente ocorre na sala de comando da nossa mente. Dito isso, foi fácil perceber que nessa situação se desvelou a condição subhumana que surgiu insuflado pela razão. E a essa condição chamamos de estado precário. Um antigo colega de trabalho dizia que quando o urso que ele tem dentro arrepia os pelos, sai de perto. Por que nos indispomos com tamanha facilidade com as pessoas que nos são mais caras? Para resumir o episódio, em uma das circunstâncias, aquela da gota d'água, ocorreu uma divergência de pensamentos bem triste com uma pessoa muito querida, e como consequência se deu o distanciamento. Na procura de um culpado, a gente sempre busca um, não é verdade? Pensei na pandemia, claro. Foi ela que nos enclausurou por tanto tempo e ocasionou tudo isso. No período do distanciamento, foi possível refletir muito e buscar muitos pensamentos do capitão, além dos pensamentos das pessoas queridas, tanto da família como dos amigos. Isso tudo contribuiu para que fosse possível resgatar dentro do meu equipamento psicoespiritual o sentimento. E lá encontrei a gratidão, que considero como a mãe de todas as virtudes, também o afeto e o amor incondicional. E com essas forças foi possível buscar a conciliação. O fato é que a pandemia foi apenas o catalisador daquilo que já vinha de tempos, e não havia sido identificado, ou melhor, havia sido negligenciado, que foi a falta de um diálogo sereno e franco. A intimidade parece colocar a formalidade no bolso e então abre portas para essas ações desinteligentes. Percebi como uma das causas é que houve ali uma decepção sugerida pela imaginação, pela expectativa que se cria em relação ao outro. Parece que a expectativa induz ao julgamento. Devemos respeitar o tempo de amadurecimento de cada um. Bem, hoje estamos em paz e navegando em mar calmo. Mas não só de mar calmo vive o homem, não é mesmo? Já foi trazido em outro webinário que o homem, como bom navegante, deverá enfrentar os furacões e as grandes ondas, porque essas questões passam, e fica o que é permanente. E se de cada experiência conseguirmos extrair a essência do que se viveu,
poderemos então sair fortalecidos para encarar outras situações. Aprendi que os conflitos precisam primeiro ser apaziguados na mente, auxiliado pela consciência. Bem, penso que a odisseia humana é como um mar sem fim. Vai requerer que a prática das virtudes, como a gratidão, o afeto, amor incondicional e outras, se torne um hábito, para que nos momentos das adversidades seja possível antever condições e assim conduzi-las de uma forma equilibrada e harmônica, e estar sempre com o pensamento do capitão, que é a autoridade, que sempre mantém os pensamentos marujos em estado de alerta. Parafraseando o poeta Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver sem o ideal superior não é preciso. Obrigado, devolvo para você, Marcelo. Obrigado, Yoshi. Gente, olha só, eu vou só compartilhar rapidinho aqui com vocês. Ó, tem o Charleston Marques, tudo bom, Charleston? Ele até estava lendo um outro livro de logosofia, que é o Diálogos, né? E ele até trouxe aqui, né, que tem uma citação de González Pecote, que a espécie humana foi posta no mundo onde imperam os pensamentos. Esse é González Pecote, né, que fala. E aí ele pergunta, a barca passou neste império? Pelo que a gente já falou até aqui, Charleston, o que você acha? Estamos nesse império, né? É uma luta. A Cláudia Souza, olha que legal a Cláudia Souza, quando ainda era criança, não queria ser, entre aspas, convencida de algo, mas buscava, entre aspas, entender muitas coisas. Por exemplo, por que uns são bons e outros são maus? De onde vêm essas forças opostas? Ótima pergunta também. Tem que anotar isso, viu, Cláudia? Da onde vem isso, né? A Tatiana falou um pouco sobre as deficiências psicológicas, né? Enfim, tem muita coisa, hein? Tem muita coisa para a gente falar aí. E a Ana Lúcia Martins, ela escreveu assim, ó, por que a vida exige tanto esforço? Quem já se fez essa pergunta? Muita gente já se perguntou, né? Por que tem tanto esforço? Eu já me perguntei essa. Por que a vida no caso ela está afirmando agora, né? Porque a vida é tão importante, pois ninguém quer morrer e cuidamos tão pouco dela. Verdade, né, Ana? Com esse estudo de logosofia, a gente aprende a cuidar dessa vida. Eu diria mais, hein? Da verdadeira vida. Obrigado aí pela participação de vocês, viu? Agora eu vou... A Regiane, que é uma outra amiga que está no nosso núcleo de estudos, ela está aqui presente, mas ela está com uma dificuldade de sinal, ela já sabia disso, e então ela preparou um vídeo para poder passar para vocês a mensagem dela sobre esse estudo da lenda, né, que a gente fez. Então vamos assistir essa fala aqui da Regiane, com muito carinho, preparou um vídeo aqui para a gente. Vamos colocar aqui. Boa tarde! Que honra partilhar com vocês essa viagem que estamos realizando em conjunto. Sabe aquela viagem que quando você está realizando, ao longo do caminho, você se recorda de muitas pessoas queridas que você gostaria que estivessem com você naquele momento? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a grandiosidade desse caminho. Muitas vezes, quando estamos realizando uma viagem, a gente pensa no destino final, né? E, consequentemente, nós perdemos as oportunidades que existem ao longo dessa viagem. O conto faz uma analogia com a viagem. Vamos trazer para o nosso dia a dia essa experiência. Eu tinha que realizar um curso online pelo meu trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi ver a carga horária, a quantidade de módulos e o prazo final para terminar. Comecei a fazer o curso, fui preenchendo cada módulo, né, até chegar no final. Ai, que sensação boa, terminei o curso. Será? De repente eu parei e observei que eu não me recordava de muitas coisas do curso. Eu me recordei que, com a pressa de terminar o curso, eu perdi a oportunidade de aprender. Quantas vezes nós nos fazemos isso com a nossa vida? Se pararmos para observar, a gente começa segunda-feira já pensando no próximo final de semana. E assim sucessivamente, né? Dessa forma, a vida vai passando rápido.
a infância acaba, a adolescência voa e a vida adulta vira aquele sufoco, né? Correndo atrás de tudo. Parece que a gente está sempre olhando o dia seguinte. E tudo isso para quê? No conto, a barca atraca em vários portos, como fazemos em nossas vidas, né? São diferentes caminhos com adversidades, com aprendizados e tesouros para colher. Eu pergunto, aonde queremos chegar? O que buscamos? Que tal mudarmos o foco? Ao invés de buscarmos o destino final, vivermos a busca. Bom, para isso precisamos dar mais atenção ao caminho, à trajetória. Olha que interessante. Ninguém pode realizar a minha viagem. Eu tenho que aprender a conduzir a minha barca, a conduzir a minha vida. E o que eu preciso para isso? Querer. O querer é a energia que move, que nos dá ânimo. Eu preciso de alguém que me oriente. Eu preciso de alguém que me mostre o caminho, que me ensine a navegar. Sabendo o caminho e querendo, eu vou assumir as rédeas da minha vida. Assumindo essas rédeas, navegando, eu vou coletando tesouros e vou adquirindo conhecimentos. E para que servem esses conhecimentos? Eles me guiam na condução da minha barca, na condução da minha vida. Esses conhecimentos vão me ajudando a desvendar os mares, a enfrentar os maremotos, os ataques piratas, as tormentas, as adversidades que enfrentamos na nossa vida. A barca do conto, ela pode ser interpretada de muitas formas. A essência é perceber que a viagem é a vida. O rumo dessa viagem é olhar para dentro de si mesmo, buscando adquirir conhecimentos para viver a vida de uma forma transcendente. Como eu tenho percebido significativos progressos ao realizar essa viagem, eu te convido a realizá-la também. O trajeto, ele é tortuoso, ele parece longo, mas ele é muito revelador e gratificante. Eu vou dizer para você que vale a pena. O Marcelo tem um convite agora para você entrar nessa barca. Que tal começar a desvendar esses mares, coletar tesouros e descobrir esse mundo interno? Conta para eles, Marcelo. Eu vou contar. Mas antes eu queria saber assim, o que fica disso tudo, gente? Qual é o nosso destino? Para onde vamos, né? O que a gente busca? Gonzales Pecote, ele responde num ensinamento que ele diz assim, ó: o que fica, então, por fazer as gerações de hoje? Não há mais terras a descobrir. Os gritos da própria ciência emudecem ante realidades que não sabe compreender. O conforto enfastia porque se desfruta demasiado dele. As diversões relaxam o espírito pelo abuso que se faz delas. O que fica, pois, para que as gerações do presente possam responder, como as de outrora, aos desafios dignos de sua época? E aí eu pergunto, quais são os desafios de nossa época? Vai aparecer agora um link na sua tela. Esse é o convite. Clica nele e vocês vão estar se inscrevendo de forma gratuita para um workshop que vai acontecer no dia 3 de agosto. O módulo 1, Vida e Destino, conceitos que regem a vida. Módulo 2, o mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. E o módulo 3, o caminho da evolução consciente.
É um convite que a gente está fazendo a vocês para embarcar nessa barca junto conosco e descobrir coisas maravilhosas que tem dentro de cada um de nós. Tem coisas que não são bonitas, mas é importante a gente conhecer e saber manejá-las. Então, gente, está aí esse link. Eu queria agradecer a presença de todos. Essas pessoas que apareceram aqui, elas representam o nosso núcleo de estudos na Fundação Logosófica aqui na Filial Saúde. Ele é maior do que isso, é apenas uma representação. E queria agradecer, dar uma boa tarde a todos. Nós vamos ficar por aqui um pouquinho, eu vou sair, mas a tela vai continuar aqui. Mas caso vocês quiserem escrever alguma coisa na aba de perguntas, a gente vai estar registrando tudo, ok? Um ótimo sábado para todos e até breve no workshop. Tchau, tchau!